Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos e te adoramos por todo o teu cuidado, por toda a tua bondade, pelo Senhor, ó Deus, ter nos fortalecido, ter nos dado o privilégio de vivermos. Senhor, te louvamos pela alimentação, pela vestimenta, pela provisão diária. Apresentamos a ti o nosso dia e pedimos que o Senhor venha abençoar todas as nossas atividades, o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Que seja, Senhor, um dia próspero, cheio da tua graça, cheio da tua misericórdia. Vem estender as tuas mãos sobre cada inscrito deste canal, cuidando, zelando, protegendo, abrindo a porta, Pai, em nome de Jesus. Intercedemos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão passando por crises na área financeira, na área profissional. Ajuda, estende as mãos, auxilia em nome de Jesus, Senhor. Também venha falar conosco neste momento, através da sua palavra. Nos ensina, nos mostra a direção, pois desejamos ser guiados por ti. Em nome de Jesus, abençoe-nos, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo de Efésios, hoje capítulo de número 5. Diz o texto sagrado: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou a avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que elas fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porquanto vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre por tudo ao nosso Deus e Pai graça
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mulher, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. O capítulo 5 de Efésios já é a finalização da carta. Então o apóstolo Paulo ele já está dando as suas orientações finais, mas ainda tem o capítulo 6. No capítulo 6 é o fechamento total, mas no capítulo 5 nós já conseguimos ver a finalização acontecendo do assunto. O apóstolo Paulo ele vai fazendo ligações já no capítulo 5, fazendo menção sobre aquilo que ele tinha falado e estabelecendo então a sua finalização, mostrando para os irmãos de Éfeso qual seria agora o comportamento deles. Bom, nós conseguimos fazer uma divisão no capítulo 5 em 4 blocos. O primeiro é acerca da santificação. Lembra que o capítulo 4 de ontem estava falando de santificação? Pois bem, no capítulo 5 ele continua falando acerca da santificação do versículo 1 até o versículo de número 10. Também podemos aqui colocar os versículos 11 e 12, fica ainda melhor. Os versículos de 1 a 12 fala acerca da santificação. No capítulo 5, versículo 1, ele fala para sermos imitadores de Deus. No versículo 2, andar como Cristo andou. No versículo 2, andar como Jesus andou. No versículo 3, abandonar toda a impureza. No versículo 4, ele fala sobre comportamentos dignos. No versículo 5, ele continua falando da santificação. No versículo 6, ele diz para atentar para que a mentalidade seja uma mentalidade sadia e que venha compreender a vontade de Deus, que é a santificação. Por isso ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Ou seja, se alguém disser para vocês que estas coisas não são pecado, que estas coisas não são desagradáveis a Deus, ignore isto, porque são palavras vãs, mas continue no caminho da obediência e não da desobediência. No versículo 7, ele fala acerca da santificação, juntamente com 8, ele diz que nós agora estamos na luz e não nas trevas. E o versículo 9, ele fala sobre o fruto que nós devemos produzir, que é a bondade, a justiça e a verdade no Espírito.
no versículo 10, ele diz que isto é agradável ao Senhor, e o versículo 11 e 12, ele diz para não haver comunicação com as trevas e nem com as suas obras. Então nós entendemos que os versículos de 1 a 12 fala da santificação pessoal, individual, aonde cada um de nós vai observar a vida. O apóstolo Paulo, ele então estava dando esta orientação para os irmãos se atentarem para a santificação pessoal. Tomar cuidado com os enganos, tomar cuidado com as palavras, tomar cuidado com a forma de andar para agradar a Deus, justamente porque o apóstolo Paulo, ele deseja que os irmãos de Éfeso, eles viessem a andar de forma a agradar a Deus como filhos amados, sendo imitadores de Deus, que é o versículo de número 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, como filhos obedientes, ande em temor, ande em obediência, ande em sinceridade, ande com prudência, ande com cuidado. Esta é a síntese do versículo 1 ao versículo 12, que nós devemos então, nesta manhã, atentarmos para isto, que seguir a Jesus implica estas responsabilidades, novos comportamentos, novas atitudes, novo estilo de vida. Agora imitamos a Deus em tudo, produzindo fruto no Espírito, em toda bondade, justiça e verdade, abandonando todas as obras infrutuosas das trevas, que são a prostituição, a impureza, as torpezas, as avarezas, as chocarrices, também as questões de andar de forma idólatra como fornicador, também acerca da idolatria. Então nós agora andamos na luz, nós andamos nesta verdade, que é os versículos 13 e 14, que diz assim: mas todas estas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha que coisa, irmãos, maravilhosa que nós encontramos aqui. Nós vemos que o nosso andar agora é na luz, que é a divisão do segundo bloco. O segundo bloco é dos versículos 12 até o versículo de número 16. Agora nós andamos como sábios, andamos como inteligentes, prestando atenção, aproveitando cada ocasião para glorificar o nome de Deus. Nós temos a terceira divisão, que é acerca do se encher do Espírito Santo, que está a partir do versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa divisão é acerca do se encher do Espírito, que nós então devemos cantar, salmodiar, falar ao nosso Deus em louvor, em adoração e oração, e nestas atitudes nós nos enchemos do Espírito Santo. No versículo de número 18, nós vemos falando entre vós e também salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então a adoração, ela é congregacional, mas ela também é
individual. Entre nós vamos salmodiar e cantar, mas também sozinhos nós vamos salmodiar e cantar no coração, no interior particular. O versículo de número 19 expressa isso. Esta é a divisão do terceiro bloco. Então, o primeiro bloco, ele fala acerca da santificação. O segundo bloco fala acerca da nova conduta, né, de vida na luz. O terceiro bloco fala acerca de enchermos do Espírito Santo, e o quarto bloco é acerca dos deveres domésticos, é onde o apóstolo Paulo dá a orientação para o marido e para a esposa, para o homem e para a mulher, mostrando que para um casamento andar e fluir de acordo com a vontade de Deus, precisa-se um sujeitar ao outro, um honrar ao outro, um dar suporte ao outro, para que ambos vivam juntos, fazendo a mesma coisa que Cristo fez pela igreja, o qual se deu a si mesmo por amor. Então, todos os dias, cada um que é casado deve se sacrificar como Cristo se sacrificou pela igreja. Cada um de nós devemos se sacrificar pelo casamento. Então, estas são as divisões do capítulo de número 5, e eu quero aqui destacar 3 lições práticas dentre estes blocos, tirando então lições para as nossas vidas para este dia. A primeira e tão maravilhosa lição que nós encontramos é acerca do versículo 9, que fala sobre o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Nós precisamos produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito se produz em uma vida pautada na palavra e pautada no temor e obediência a Deus. Se você tiver temor e obediência a Deus, então o seu fruto ele vai se manifestar, ele vai se apresentar glorificando o nome de Deus. O fruto do Espírito, ele é muito importante nas nossas vidas, ele é muito importante em nós. Por quê? Porque o fruto do Espírito é a evidência de uma transformação, de uma mudança. Então, se você tem o fruto do Espírito, se você consegue amar, se você consegue perdoar, se você consegue estender as mãos, se você é bondoso, se você é misericordioso, se você é paciente, se você tem o fruto do Espírito, isso significa que Cristo está sendo aperfeiçoado em você. Lembrando que o fruto não é para você, o fruto é para as outras pessoas. A árvore não se alimenta do próprio fruto, são as pessoas que vêm até estas árvores e consomem o fruto. Então, a bondade, a misericórdia, a mansidão, a temperança, a fé, são coisas que as pessoas vão colher naquele que produz estas bênçãos de Deus, esses frutos. Então o fruto ele é necessário não para o indivíduo, mas para as pessoas ao redor. Se você produzir o fruto, você vai modificar a sua casa, você vai modificar a sua igreja, você vai modificar o seu ambiente de trabalho, você vai modificar a sua sociedade aonde você vive, porque o fruto do Espírito é para as pessoas, e isto é maravilhoso. A segunda lição que eu quero aqui destacar é encher-se do Espírito Santo. Quem se enche do Espírito Santo produz fruto. E como que se enche do Espírito Santo? Eu quero aqui destacar o versículo de número 19, falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A palavra de Deus te enche do Espírito Santo, e também o louvor te enche do Espírito Santo. Por isso que ele diz, falando entre vós com salmos. Salmos é a relação sobre as Escrituras Sagradas, e hinos e
cânticos espirituais, ou seja, louvores que agradam e glorificam o nome de Deus. Nós devemos então nos encher do Espírito Santo assim, lendo a palavra e adorando a Deus, lendo a palavra e ouvindo louvores. Sim, sempre tenha isto em mente. Coloque aí na sua casa, coloque aí no seu aparelho celular louvores que engrandecem o nome de Deus. Ouça eles, adore a Deus juntamente com esses louvores. Tire um tempo de oração e um tempo para você cantar a Deus, porque o cântico e a oração são ferramentas que nos enchem do Espírito Santo. E a terceira lição, porque o tempo já se esgota, nós devemos fazer menção aqui do versículo 21, que é a síntese total de tudo isso que nós estamos falando: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitar não é se humilhar, mas sujeitar é ser paciente, é dar honra para o outro. E a Escritura sempre nos apresenta esta ideia de nós honrarmos as outras pessoas. Sujeitai-vos uns aos outros não é se humilhar uns para os outros, mas é dar suporte um para o outro, é dar honra um para o outro, é dar prestígios um para o outro, para que assim então possamos viver em comunidade. Se nós tivermos esta ação estabelecida em nossas vidas, nós vamos viver bem em todas as esferas sociais da nossa vida familiar. O marido que se sujeita à esposa, ele vai ser um bom marido, e assim vice-versa. Um empregado que se sujeita ao seu patrão, ele vai ter uma boa relação, um bom comportamento no seu trabalho, justamente porque vai haver ali uma compreensão maior dos fatos na congregação, a relação entre pastor e ovelha e pastor, e assim vai vice-versa. Nós devemos honrar uns aos outros para que Cristo seja glorificado nas nossas atitudes, porque quando honramos, quando sujeitamos uns aos outros, a honra é daquele que está à nossa frente. Então nós vamos tomar cuidado para falar, tomar cuidado para agir, tomar cuidado para se expressar, e isso são ferramentas essenciais para uma boa comunicação. Então, diante do capítulo 5, nós enxergamos estes assuntos que é concernente ao nosso comportamento. Que nós possamos nos encher do Espírito Santo, produzir frutos do Espírito que vai nos dar novos comportamentos, novas atitudes. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação. Pedimos que a tua palavra de Efésios capítulo 5 esteja guardada no nosso coração, porque escondemos a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Seja conosco durante este dia, dai-nos a vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.